Pessoal, o nosso encontro de hoje, ele vai falar sobre regência verbal. Nós já estamos aí vendo regência nominal essa semana. Então, nós vamos entender todo esse processo chamado, então, de regência verbal. Quando nós estudamos transitividade verbal, o que nós fizemos? Nós vimos lá os tipos de verbos que fazem parte, então, dessa estrutura. Então, nós vamos dar aí uma revisada nesses verbos e suas transitividades. Nós temos aí os verbos chamados de intransitivos. Que tipo de verbos são esses? São aqueles verbos que não necessitam de complemento. O que isso representa, então? É um verbo de sentido completo. Tudo que eu coloco após ele não faz diferença na sua estrutura de sentido, porque ele por si só já tem toda a informação necessária para que eu possa compreender o contexto. Mas se eu tenho um verbo chamado de intransitivo de sentido completo, eu terei o oposto dele, que é o chamado verbo transitivo. Se o intransitivo não exige complemento, o meu verbo chamado de transitivo vai exigir exatamente o contrário, um complemento. Esse complemento, ele vai ser dado ao verbo exatamente para que ele tenha sentido dentro da estrutura. E esse complemento dado ao verbo pertence a ele, em termos de sentido, e nós vamos nomear esse complemento como objeto. Essa transitividade verbal dos verbos chamados transitivos, eles serão divididos em diretos, indiretos, diretos e indiretos ao mesmo tempo. Relembrando a diferença, então, entre um verbo transitivo direto, um verbo transitivo indireto e os dois ao mesmo tempo. Todo verbo transitivo direto, ele vai gerar uma pergunta, que é exatamente a identificação do complemento, e isso aí, Maria Eduarda, preposição. E o verbo transitivo direto, ele gera uma pergunta sem a presença de preposição. Então, nós vamos dizer que esse verbo é do tipo transitivo direto. O complemento que traz sentido ao verbo é o seu objeto. Também será chamado de objeto direto. Já o verbo chamado transitivo indireto, ele vai gerar uma pergunta com a presença de preposição. E como nós já havíamos comentado isso lá na sala, a pergunta que eu utilizo, a preposição utilizada lá na minha pergunta, ela vai estar na minha resposta também. Então, isso quer dizer que eu terei aí um verbo que vai gerar uma pergunta com preposição, ele será chamado de transitivo indireto, e o seu complemento de objeto indireto. Porque a partir do momento que eu classifico a transitividade verbal, o seu complemento acompanha também. Então, se ele é transitivo direto, o seu complemento vai ser chamado de objeto direto, sem preposição. Se nós estivermos aí um verbo transitivo indireto, ele vai gerar a presença de uma preposição na sua pergunta que estará também no seu complemento. E o transitivo direto e indireto é a união dos dois, ou seja, esse verbo, ele vai gerar o quê? Duas perguntas. Uma pergunta sem a presença de preposição, com seu complemento chamado de objeto direto, e uma outra pergunta com presença de preposição, e nós teremos aí o chamado objeto indireto. E ainda temos os verbos de ligação. Os verbos de ligação, quais são os papéis que eles atuam dentro da oração? Ligar o sujeito àquela característica que está após o verbo de ligação, que no caso agora vai receber o nome de predicativo do sujeito. Por que predicativo? Porque está dentro do predicado, chamado de nominal, e é do sujeito, porque essa característica está associada ao sujeito. Não tem nada a ver com o verbo. Professora, mas por que você retomou estes conceitos? Justamente para que nós possamos compreender regência verbal.
A regência verbal, ela está ligada diretamente à transitividade verbal. Então, para nós compreendermos como trabalharmos essa regência, eu preciso reconhecer a transitividade do verbo. Então, olhem só, o que significa regência verbal? A regência verbal é a interdependência que se estabelece entre as palavras. Essas palavras, elas vão estar em frases e orações. Como é uma interdependência, ou seja, um vai estar ligado ao outro, por isso essa palavra interdependência, uma conexão entre elas e uma dependência também. Então, nós teremos o termo principal, que será chamado de regente, e o outro complementar, ou seja, aquilo que vai trazer sentido ao meu termo principal, será chamado de termo regido. Pessoal, isso é muito importante vocês identificarem, ok? Nós teremos termo principal, que será o nosso regente. Se eu estou falando de regência verbal, o meu termo principal será exatamente quem? O meu verbo. O seu complemento, tudo aquilo que vai trazer sentido a ele, é o termo regido. Então, olha só, dentro da regência verbal, primeiro passo, reconhecer a transitividade verbal. Neste contexto aqui, nós não estaremos trabalhando, então, com verbos o quê? De ligação. Nós vamos estar focando nos verbos chamados transitivos. Então, vamos observar agora o que vai ocorrer a partir do próximo slide, onde nós vamos ver aqui exatamente como essa regência funciona. Olhem só, a regência, ela se divide em dois tipos. Nós temos a regência nominal, lembrando que, nominal está ligado à palavra nome. Regência verbal está ligado ao verbo. Repare, então, que esse verbo, ele vai exigir complementos. Por isso que eu fiz a revisão com vocês da transitividade. Ou seja, verbos intransitivos não precisam de complemento e os verbos transitivos vão precisar de complementos. Reparem aqui que nós temos na regência nominal complemento nominal, ou seja, algo que vai dar sentido ao nome. Isso é matéria da próxima live. A regência verbal, ou seja, eu vou estar trabalhando aqui o meu verbo, eu terei um complemento. Quem será esse complemento, então? Pode ser um objeto direto. Esse material está no caderno de atividades de vocês. Eu vou estar sempre utilizando este recurso, porque aí vocês têm esse material físico também, né? Concreto em casa. Olhem só. O objeto direto, ele vai estar ligado ao verbo sem a preposição, como vimos anteriormente. Então, olha só, qual é o passo a passo aqui? Fazemos sempre aquelas identificações que fazíamos em sala. Ó, aqui não tem a barra, mas nós poderíamos ter colocado. Separando aqui, ó, o nosso sujeito. Oi, Eduarda. Maria Eduarda, pode falar. Continuando, então. Observem aqui. Tudo bem. Nós vamos colocar aqui, ó, uma barra entre o nosso sujeito e o nosso predicado. Ah, só relembrando, pessoal, o predicado começa sempre a partir do verbo. Então, a primeira coisa que eu faço aqui é identificar o meu verbo, porque é a partir dele que eu vou fazer as outras identificações. Então, olhem só. Criticou é o nosso verbo. Professor, eu ainda tenho uma certa dificuldade de reconhecer um verbo. Lembra aquela dica dada lá atrás? Verbo é a única classe gramatical que trabalha com a ideia de tempo. Reparem aqui, ó, que o criticou, a ideia de tempo trabalhada é passado. Então, é a única classe gramatical que eu posso brincar com esse tempo. Então, eu poderia aqui, ó, trazer esse tempo verbal para o presente e para o futuro. Por que que isso poderia acontecer? Porque esta palavra aqui é um verbo. Então, é a única classe que trabalha com essa variação aí. Lembrando que os tempos básicos são presente, o passado, chamado de pretérito com as suas divisões, e o futuro. Então, olha só, identifiquei o meu verbo.
No caso aqui, nós temos o criticou. Criticou vem do verbo criticar, que é da primeira conjugação. Todos os verbos terminados em "a" fazem parte dessa conjugação. Então, olhem só. Aí eu vim aqui, identifiquei o meu sujeito, que é a torcida, coloco aquela barra aqui, ó, separando o sujeito do meu predicado, porque o predicado começa sempre pelo verbo. Aí eu disse assim: a torcida criticou. Quem critica, critica algo ou alguém. Esse questionamento já feito já me mostra que esse verbo é chamado de verbo que transitivo, ou seja, ele necessita de um complemento para ter sentido. Então, olha só, se a torcida criticou, criticou o quê? Lembra daquela setinha, ó? Criticou o quê? Qual foi a resposta que eu achei? O juiz. Esse "o" é um artigo. Então, esse verbo aqui, ele é chamado de transitivo direto, porque a sua pergunta foi feita sem a presença de preposição. Então, olhem só. Se o meu verbo já é transitivo direto, aquilo que dá sentido a ele também será chamado de direto. Então, eu venho aqui e coloco objeto direto. Então, objeto direto, complemento, sem preposição. O objeto indireto vai ser o contrário. Eu terei um complemento com preposição. Lembrem, pessoal, depois de vocês marcarem essas palavras-chave lá no caderno de atividades, para que vocês vão sempre, ao retomarem o conteúdo, aquela palavra ali já estar destacada para chamar a atenção de vocês. Ela acreditava em si mesma. Identifiquei o meu verbo, acreditava. Repare que quem acredita, acredita em alguém ou em algo. Olha só a minha preposição aqui, o em. Então, observem que agora a pergunta que o verbo fez para eu identificar o seu complemento teve a presença de uma o quê? Preposição. Reparem que a mesma preposição lá na minha pergunta, ela está aqui, ó, na minha resposta. Acreditava, então, é um verbo transitivo, assim como criticou, porque ambos precisam de complemento. E neste caso aqui, o meu verbo, ele gerou uma pergunta com a presença de uma preposição que também apareceu na minha resposta. Então, eu tenho um verbo transitivo indireto e o seu objeto indireto. Até aqui não há nenhuma novidade, porque nós já havíamos trabalhado isso lá no início do ano, fazendo aquela revisão de transitividade verbal. Mas dentro da regência, é necessário nós estarmos sempre lembrando a diferença do objeto direto, que é um complemento sem a preposição, e o objeto indireto, um complemento com preposição. E agora nós vamos observar aqui a regência de alguns verbos. Isso significa o quê? Se nós já sabemos que dentro dessa regência verbal, nós vamos trabalhar com verbos transitivos diretos e indiretos, acompanhados de seus complementos, também chamados de objetos diretos e objetos indiretos, como então eu vou reconhecer a construção dessa regência? Porque olha o que vai acontecer. O verbo agradar, ele pode ser transitivo direto e transitivo indireto. O que eu preciso, então, reconhecer dentro de um exercício se a regência trabalhada foi utilizado dentro da gramática normativa, que é essa que nós estamos vendo agora. Para o meu verbo agradar ser chamado de transitivo direto, o sentido dele dentro do contexto é este aqui, fazer carinhos. Reparem que os verbos, eles vão mudando sua transitividade de acordo com os sentidos trabalhados. Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que compreender qual